Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no nosso terceiro encontro aberto, né, do GEALogs, que é o Grupo de Pesquisa em Logística e Supply Chain Management, da UNB. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Dr. Lúcio Câmara Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, que foi meu colega de doutorado, né, meu parceiro de artigos também, né, os artigos que a gente escreve, a maioria envolvem, né, análise multicritérios de apoio à decisão. Então, sem dúvida, o professor Lúcio é especialista no tema. E eu estava conversando com alguns alunos, Lúcio, para contextualizar, né, para você, estava conversando com alguns alunos sobre o fato de você usar o R, né, em algumas aplicações aí multicritério, e eu ministro uma disciplina de teorias de decisão, né, esse semestre, tem também o pessoal do próprio GEALogs, alguns mestrandos e doutorandos que já estão usando também multicritério, e todo mundo ficou bem interessado. Eu falei, vou convidar o Lúcio, né? Convidar o Lúcio para ver se ele contribui com a gente, né? Então, é uma honra receber você, Lúcio. Muito obrigada por ter aceito o convite, pela colaboração de sempre. E seja bem-vindo ao nosso grupo de pesquisa, né? Fique à vontade para expor aí, né? Uma pena, a câmera do professor não está funcionando, tá, gente? Depois eu coloco uma fotinha dele aqui para vocês verem. Para vocês verem ele, tá? Mas fica à vontade, Lúcio. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde a todos. Na verdade, primeiramente agradeço aí o convite da professora Patrícia. Mais uma oportunidade aí de estar vencendo uma experiência de passar um pouco, né, de análise de decisão multicritério. Logo antes do início da pandemia, né, Patrícia, eu estava aí em Brasília e dei uma palestra sobre o Fee Trade-off. Foi bem legal, bem bacana. Eu aqui não estava, né, Lúcio? Eu estava... Você não estava, né? Mas a Bárbara está aqui, não está? Tá aí. Sim, tá sim. E Bárbara, agradeço também a Bárbara aí, né? Todo o suporte que foi dado naquela época. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Infelizmente, pessoal, não sei o que está havendo com a minha câmera. Estou mostrando aqui para vocês que eu clico, não muda o status. E, infelizmente, eu não vou conseguir estar me apresentando, né, visualmente, mas pelo menos dá para a gente ministrar aqui esse seminário, né? Só para complementar isso, o professor Lúcio foi da banca, né, do mestrado da Bárbara, inclusive ela aplicou esse método que vocês vão ver hoje, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, né, a Bárbara pode, de repente, colocar o link da dissertação dela aí no chat não vai dar, porque muita gente não consegue, mas a gente manda depois para vocês, né? Eu vejo aqui os e-mails, depois vocês podem mandar uma mensagem lá no Instagram ou mandem uma mensagem para mim, eu mando para vocês por e-mail com o link da dissertação da Bárbara, que o professor nos contribuiu. Eu quero agradecer também aí pela colaboração nessa ocasião. Obrigada. Mais uma vez, Patrícia, eu que agradeço aí, e a gente está fortalecendo essas parcerias, isso é importantíssimo, né? Só tem a crescer, e acho que para envolver os alunos, algo que você está propondo aí, de fazer seminários nos laboratórios, também é muito, muito bacana, muito interessante. Nós já tivemos também a participação da professora Patrícia em várias ocasiões, né, defesas de dissertações de mestrado, etc. E realmente é um prazer estar aqui mais uma vez. Quando a professora Patrícia me convidou para esse seminário, né, e eu utilizo já o R há bastante tempo, ferramenta para que eu basicamente passo para os alunos no segundo período do curso de graduação em engenharia de produção. E é muito bacana porque a gente vê que vários alunos saem assim estudando a fundo e terminam um curso expert mesmo no uso do R, né? Então, hoje, dado que nós temos aí essa área de ciência de dados, né, onde basicamente
todos os projetos de ciências de dados, né? Todos não, né? Boa parte dos projetos de ciência de dados são desenvolvidos em R e em Python. Né? E hoje o R já tem integração para o Python, assim como o Python também tem integração para o R. E acredito que é de grande valia o conhecimento dos alunos de todas as áreas, né? De todas as áreas, com o uso de uma ferramenta que não é apenas uma ferramenta estatística, né? Mas a gente pode utilizar também para fins de modelagem, pesquisa operacional, como é o caso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, com um exemplozinho vindo aí do trabalho da Bárbara também, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né, porque tem a questão do conteúdo em si, do exemplo, né? Uma pesquisa feita pela professora Patrícia e pela Bárbara. Mas a ideia é apresentar aqui, então, Patrícia, inicialmente eu pensei em dar uma breve introdução ao RStudio. Não sei qual a familiaridade que vocês têm com o R. Tá? Não sei se pelo menos a minha. Nossa, então, fale como se eu estivesse falando para crianças de 5 anos. Mas eu acho que eu gostei. Acho que o Daniel talvez conheça, não sei se a Elaine também. Algumas pessoas que estão aqui talvez conhecem, mas acho que a maioria é mais leigo mesmo, viu? Então, fica à então vontade. já pronto. A gente pode depois fazer outros, né? Outros encontros também com, né, de continuidade ao assunto também, né? De repente, Sim, no futuro, com né? certeza, com certeza. E aí a minha ideia hoje foi fazer uma breve introdução sobre o R, né? A sintaxe, mostrar o ambiente de desenvolvimento e posteriormente trazer a aplicação do CPP, né? E aí fazer uma breve introdução sobre esse método de decisão multicritério que foi proposto pelo professor Aníbal, tá? Da Universidade Federal Fluminense, e infelizmente tem esse pacote já implementado, né, por ser uma ferramenta open source. Então isso é uma vantagem do R. Então, vários desenvolvedores implementam um pacote que facilitam aí a manipulação, tá, de dados. Então eu trouxe aqui para vocês, eu posso até passar, tá, para você, Patrícia, depois dessa minha apresentação, não tem problema nenhum. Certo? Ótimo, obrigada. Passo para vocês. Inclusive, posso até também... Você me lembra de passar a apresentação e o código, tá? Legal, Desse ótimo. seminário. Então, eu gero 2 PDFs, te envio por e-mail, e eu acho Uhum. que seria bem legal para os participantes aqui. Muito bom, obrigada. Então, joia, ótimo. Então, gente, a ideia aqui inicial é apresentar um pouco, né, o R. Basicamente, o R é uma linguagem de programação e um ambiente para desenvolvimento de computação estatística e gráfica, tá? Podendo ser implementados, né, modelos mais robustos que envolvem, né, a manipulação de dados, cálculos também, assim como outras ferramentas, né? Acredito que vários aqui de vocês já tenham contato com alguma linguagem de programação. O R possui uma série de operadores para cálculos, né? Uma vantagem que apresenta uma extensa coleção de ferramentas para análise de dados, tá? Inclusive, trabalhamos hoje com Big Data e técnicas avançadas de Machine Learning, Deep Learning com R. Possui, né, instalações gráficas, né, muito bacana para, por exemplo, a disciplina de estatística, muito bom utilizar o R. E sua principal vantagem, né, é o seu caráter gratuito, tá? E a possibilidade de usar em diversos sistemas operacionais. Tá? Por exemplo, aqui eu estou usando o meu no Mac, então tem suporte no Mac. Algumas ferramentas também não tem suporte em todos os sistemas operacionais. Então, aqui é o link do R, tá? Então, o R Project, né, para computação estatística, certo? Pode estar um pouco desatualizada já aqui a versão, mas recomendo vocês baixarem
versão mais recente do R, certo? Vocês podem estar logando aí nessa rproject.org. Inclusive, tem vários tutoriais, tá, para desenvolvimento básico do R, certo? Então, faz o download da ferramenta, né, e instala o diretório aí no caminho que você deseja. Importante estar atento na configuração da máquina, tá? Se é uma máquina de 64 ou 32 bits, acredito que a grande maioria já esteja aqui com máquina de 64 bits, mas é importante estar atento, tá, a essas configurações. Aqui é só um contexto. E aqui é a janela principal do console do R. Então, aparentemente bem simples, né? E uma coisa que eu acho até bacana, que um professor eu sempre falava, né? Ou você adora o R, ou você detesta o R, né? Porque toda análise estatística ela é feita por meio de códigos, né? Não é aquela ambiente Windows, né? E geralmente se usa para planilhas do Excel, vai lá, arrasta, clica, né? Seleciona, etc. E tal. Mas aí também tem a vantagem de instalar uma IDE. E basicamente eu utilizo essa IDE, que é o RStudio, tá? Então isso facilita bastante. Eu vou apresentar aqui para vocês o ambiente do RStudio, certo? Que é onde eu uso e incluo vários scripts aí para várias aulas, para várias pesquisas, enfim. Tecnicamente o R, né, é uma linguagem de expressões, então faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, né, é o famoso case sensitive, tá? Basicamente os comandos elementares consistem em expressões ou atribuições, né, uma variável, um atributo, etc. Os comandos são separados por ponto e vírgula ou são inseridos em novas linhas, uma grande vantagem do R, tá? E aí você pode agrupar-se dentro de chaves vários comandos elementares para determinado código extenso, você pode agrupar, né? O R é composto por vários pacotes, os packages, que inclusive o foco hoje vai ser o CPP, né, o package do CPP. Aqui também são chamadas de bibliotecas, né, libraries, tá? E basicamente os pacotes, libraries, são termos utilizados para designar um conjunto de comandos ou conjunto de dados, tá? E uma vantagem também é que esses comandos básicos, né, estão agrupados no pacote base do R. Então, tem um conjunto de dados e quero fazer uma estatística descritiva simples. Já está incluso esse pacote básico do R, você tirar a média, moda, mediana e por aí vai. Tá? Vale destacar a diferença entre pacotes instalados e aqueles que estão carregados na memória. Então, para a gente instalar o pacote, o comando básico install.package, você também pode ir na tela lá da ideia do ambiente e instalar. E algo que eu recomendo bastante, né, por se tratar uma ferramenta open source, né, diversos pacotes ficam temporariamente aí sendo atualizados, né? Então, sempre que instalar um pacote, depois de um tempo, dá um update, porque pode incorporar novas regras, pode incorporar novas interpretações, novas visualizações gráficas e por aí vai, certo? Então, a ideia agora é a gente apresentar um pouquinho a manipulação de dados através de matrizes no R, tá? Então, esse ambiente, né, identifica automaticamente, né, seja por importação, você pode importar os dados, né, TXT, pode importar os dados de uma planilha do Excel, de um CSV ou via console, tá? E aí, basicamente, nós vamos trabalhar são vetores, matrizes, listas e funções.
Inclusive, nessa última aqui, que eu vou trazer aqui uma aplicação, dado que vou apresentar o CPP em duas formas, né? Tanto através de uma distribuição beta, que já está inclusa no pacote do CPP, e uma distribuição de probabilidade triangular. E essa distribuição de probabilidade não está inclusa no pacote CPP. Então, foram implementadas funções, tá, para você poder rodar essa modelagem. Certo? Então, o R, né, demanda algumas regras para funcionamento das funções. E algumas delas, né, aceita apenas trabalhar com um tipo de variável, né, vetor, matriz. Porém, você pode converter o tipo de variável. Então, você pode fazer uma conversão dos tipos de variáveis. E uma coisa também bacana que eu vou trazer aqui para vocês é algo que você vê muito aí no dia a dia, né, que é o uso de uma escala de Likert. Né? Então, como é que você faz para atribuir os fatores, né, para essa escala de Likert? Né? Então, é importante porque se você atribuir de maneira direta, ele vai entender como se fosse um caractere, né, e não como um fator que tem uma ordem associada a essa escala de Likert. Tá? Então, abrir aqui para... Está todo mundo vendo aí, gente, o ambiente do R? Patrícia, você está vendo? Sim, Lúcio, tá perfeito. Pessoal, só comentar bem rapidinho. Como alguns não têm acesso ao chat, porque não são dessa equipe do Teams, são convidados, né? Então aparece como convidado externo, o chat não fica liberado para vocês. Eu não tenho como liberar, não é uma coisa que eu consiga fazer, né? Mas aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, o professor Lúcio avisou no começo, que vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Se for algo que ele vai abordar mais para frente, tal, pode falar no Lúcio, ou se, enfim, né? Acho que vale a pena aí fazer as perguntas à medida que elas vão aparecendo. Então, por favor, abra um microfone, né? Quem tiver acesso ao chat, quiser digitar no chat, pode digitar, eu posso ler para o Lúcio também, né? Para não fazer ele ficar controlando o chat, mas fiquem à vontade para perguntar também, tá bom? Obrigada, gente. Desculpa interromper, Lúcio. Nada, Patrícia, que é isso, perfeito. Bom, gente, aqui está o ambiente do RStudio. Tá? Basicamente, no RStudio você tem esses 4 ambientes. Tá? O primeiro aqui é justamente o ambiente do script, né, onde você vai digitar o código. E interessante que a execução desse script, né, recai no console. Né? Então, basicamente, a tela do R, né, sim, é importante destacar que para você instalar o RStudio, tá, primeiro você tem que instalar o R. Então, instala o R, depois vai lá no RStudio e faz a instalação do RStudio. Tá? O RStudio só trabalha se o R já tiver sido instalado na sua máquina. Então, o R basicamente só tem essa tela do console. Né? Então, por isso que ele é bem assim, um hands-on, né? Ou seja, tudo que você quer, você vai digitando aqui e já executando os códigos. Porque não tem o script, né? Então, já o RStudio permite essa tela do script aqui, onde você implementa, você coloca o seu código. Tá? Você pode fazer comentários, né, como o jogo da velha, certo? Tem a tela do console, onde você vai ver os resultados. Né? Caso tenha alguns resultados gráficos, né, você já vê nessa outra tela aqui, onde você tem todos acesso aos seus arquivos, aos plots, aos packages, né? Ou seja, quais são os pacotes que tem disponível do R. Dentro do R eu quero instalar algum pacote específico, então você pode clicar aqui e instalar. Tá? Também tem um viewer, né? Ou seja, alguns gráficos também interativos podem ser vistos no viewer. Tá? E o help, né? Vale destacar que o R tem essa grande vantagem da documentação do help, né, ser bem intuitivo. Tá? E também temos aqui esse ambiente global, tá? Onde apresenta, na verdade, todas as variáveis que são incluídas na sua análise, as funções que foram desenvolvidas. Aqui você pode importar o seu conjunto de dados. Então, veja que assim facilita bastante. Eu quero importar um conjunto de dados de um TXT,
né, ou de um Excel, ou inclusive de outras ferramentas estatísticas, por exemplo, no SPSS, no SAT, no Stata e por aí vai. Tá? Então, bacana, porque é um ambiente bem interativo, certo? Onde você pode estar trabalhando com análise de dados. Então, vocês veem que aqui, basicamente, eu tenho minhas aulas de análise de regressão, tá? Então, todos os meus scripts já estão aqui, aula de estatística, né? Que eu dou para o pessoal do segundo período, aula de regressão para o pessoal do nono período. E aqui eu trouxe esse seminário CPP para estar participando aí juntamente com a professora Patrícia. Tá? Então, dado que eu pensei, né, em modular esse seminário para uma visão inicial do R, acho importante, antes da gente já apresentar aqui o método de decisão, né, composição probabilística de preferência, e para a gente entender como utiliza o R. Então, aqui você pode atribuir, eu quero que execute essa operação matemática 5 mais 6. Veja que aqui, se eu der um Enter, né, eu não vou ter resultado nenhum. Tá? Na verdade, todo esse ambiente aqui do script, eu preciso executar. Então, eu vou lá, peço um run. Tá? Então, essa operação 5 mais 6 aparece no meu console. Né? 5 mais 6, 11. Professor, mas e aí qual é a diferença do script para o console? No console, se eu colocar aqui 5 mais 6 e der um Enter, aí sim ele já aparece, né, o valor do resultado. Ou seja, para você executar qualquer linha de código do seu script, você tem que pedir para rodar, né, a linha corrente, ou você seleciona, né, um trecho de código que você deseja executar. Né? Então, temos aqui todas as operações elementares. Tá? E é importante destacar que o marcador decimal do R é um ponto, tá? E não vírgula. Então, muito cuidado aqui quando você importar uma base de dados do Excel, que basicamente ela vem com vírgulas e aí você precisa converter para ponto, ok? Então, é importante estar destacando isso aí. A gente poderia estar definindo a sequência de números inteiros. Professor, estou precisando definir uma sequência de números inteiros, né? Definir a sequência de 0 a 100. Então, 0, 2 pontos, 100. Tá? Então, define toda essa sequência. Para que isso? Né? Você pode ter todos os objetos, né, aí relacionados à sua base de dados. Tá? Posso também definir minhas variáveis. Né? Então, primeiramente eu vou atribuir a essa minha variável, meu objeto, o valor 10. Então, eu atribuo, tá, menor traço, o valor 10. Tá aqui, meu objeto. Se eu clicar em cima de meu objeto e pedir para rodar, ele vai aparecer o valor 10. Perceba que meu objeto também apareceu aqui, no Global Environment. Tá? Aqui o valor de meu objeto. Importante que para cada operação no seu script, recomendo fortemente vir aqui e salvar. Então, você sempre está deixando a versão recente do seu script. E aí eu posso pedir, agora eu quero que você tenha uma função recursiva, por exemplo, eu quero que multiplique meu objeto pelo valor 3. Então, o resultado é o que? É 30, mas meu objeto permanece ainda com o valor 10. Mas aí eu quero, atribuo agora meu objeto, o valor meu objeto vezes 3. Obviamente, ele vai sobrepor o que era 10, agora meu objeto, a variável meu objeto, vai valer 30. Aqui. Beleza? Além dos valores numéricos, né, a gente também pode atribuir os caracteres, né, texto. Então, o texto vai receber meu nome, Lúcio. Se eu executar aqui depois o texto, vai aparecer Lúcio. E aí a gente pode identificar que tipo de variável está em texto e que tipo de variável está em meu objeto. De que forma? Chamando o class. Class e o meu atributo. Então, class, texto, class, meu objeto. Tá? Então, a gente poderia estar digitando aqui class, tá? Qual a variável que vai ser inserida. Tá? Então, class, texto, caractere, e o class, meu objeto, um valor numérico.
Tá? Podemos também construir uma matriz. Né? A matriz é interessante porque na análise desses há muito critério, geralmente você tem a forma matricial, né? Onde as linhas seriam as alternativas e as colunas seriam os critérios, tá? Que você estava trabalhando. Então, eu vou digitar matrix, né? Recebe os dados de 1 a 6, onde eu tenho um número de linhas, number of row 2 e number of column 3, né? 3. Tá? Então, eu gravo essa matrizinha aqui, ó, com os valores de 1 até 6. Certo? E você pode acessar qualquer valor dentro dessa matriz. Beleza? Já incrementando um pouco mais, né? Qual foi a ideia aqui? Para a gente ter um contato inicial, né, com um conjunto de dados, a gente pode criar algo que está por trás do R, né, que é um data frame, né, ou seja, é como se fosse um quadro de dados. Tá? E a gente pode incorporar quais são as variáveis que farão parte, né, desse data frame e os atributos a ela, os valores dessas variáveis. Né? Então vamos criar um data framezinho aqui, tá? Em relação a empresas. Tá? Então, primeiro eu vou atribuir a empresas. Então, vou chamar esse C aqui de concatenar. Tá? Então eu vou atribuir a ela as empresas A, B, C, D e E. Então, vou pedir aqui R. Jogue em empresas, na minha variável empresas, tá? Todas as informações em relação a essas 5 empresas. Então, tem o nome da empresa A, empresa B, empresa C, D e E. Certo? Então, vou pedir aqui R. Faça isso, por favor. Se a gente rodar aqui, empresa A, empresa B, C, D e E. Certo? Então, primeiro ponto, a gente está trabalhando. Né? Então, nesse caso, eu tenho aí 5 empresas. Né? A, B, C, D e E. Importante na construção de um data frame é que todas as variáveis, né, têm o mesmo length. Ou seja, se eu estou atribuindo ao objeto empresas, eu vou ter que ter a quantidade de funcionários para a empresa A, a quantidade de funcionários para a empresa B, para a empresa C, D e E. Porque caso não tenha o mesmo tamanho, esse vetor não tenha o mesmo tamanho, vai dar conflito na hora de você construir um data frame. Tá? Então, eu vou também chamar uma nova variável funcionários. Vou pedir para concatenar esses 5 valores: 100, 5.000, NA, 12.000 e 1.700. Aqui, mudei. Se eu pedir R, mostra o que é que tem funcionários: 100, 5.000, NA, 12.000 e 1.700. Alguém poderia estar me perguntando, né? Professor Lúcio, o que seria esse NA? É o Not Available, né? Ou seja, é muito comum aí, por exemplo, em alguns questionários, né, dado que não sejam questionários online, por exemplo, que você force, né, o usuário, né, o respondente, né, a preencher, mas em algumas situações você pode ter aquele valor que não foi disponível, né, ou seja, Not Available. Tá? Podemos também apresentar operadores lógicos, tá, no R. Então, eu vou construir uma nova variável, que seria a presença de bolsas. Né? Então, para essas empresas aqui, por exemplo, a empresa A, false, não tem bolsa, true, tem bolsa, not available, true, por exemplo. Tá? Então, aí, ó, se eu pedir para a presença de bolsas, tá? False, true, not available, true. Tá? Outra questão importante também é que percebemos que aqui, ó, a gente tem os operadores lógicos. Né? Então, false, true. Tá? Poderíamos atribuir numérico, valores numéricos, tá? Como uma concepção de valores operadores lógicos. Ou seja, 0 seria a ausência, 1 seria a presença. Quem que já trabalhou com regressão logística, por exemplo, a variável dependente, a variável categórica. Obviamente, essa variável categórica, 2 categorias, 0 e 1, você não pode fazer operações matemáticas com ela. Justamente se contém ou não contém aquela característica associada àquela variável. Vamos construir a nova variável sede Brasil.
Então, vou concatenar aqui, ó. Não foi disponível no primeiro caso. Primeiro elemento do vetor. Não tem, tem, não tem, não tem. Percebam que para todas essas variáveis até agora, ó, eu estou dizendo que o quê? Que o tamanho dela é 5. E aí eu vou, por último, colocar aqui uma variável diretor executivo e vou disponibilizar lá quais são, quem são os diretores executivos dessas respectivas empresas. Bom, então, criamos vetores. Bom, aprendemos aqui inicialmente a trabalhar com a matriz e criamos agora também trabalhar com vetores. Então, construímos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vetores. Então, antes da gente juntar esses vetores, é importante verificar se os comprimentos deles são iguais. Então, R, me diga aí o tamanho, length, tá? Uma função que já está incluída no pacote base do R. R, me diz aí o tamanho de empresas. Tá? Vai lá 5. R, me diz aí o tamanho de funcionários. 5. Presença de bolsa, 5. Sede no Brasil, 5. Diretor executivo, 5. Aí alguém poderia até perguntar, professor, mas em funcionários, eu tenho lá que o terceiro elemento de funcionários é nota available. Como é que o tamanho dele é 5? Nota available já é um valor incorporado, tá, ao seu vetor. Caso tivesse apagado esse nota available, teria apenas 100, 5.000, 12.000 e 1.700. Tá? Ele entende que funcionários têm tamanho 4. Então, quando você juntasse todas essas informações no data frame, tá, iria dar um erro de operação. Certo? Algo também muito interessante no R, né? Estou na dúvida de um pacote, estou na dúvida de uma função. Coloca lá, ó, interrogação e a função, por exemplo. Interrogação de data frame. Aí vai aparecer aqui, ó, no help, já todo o tutorial em relação à descrição dessa função data frame, que é para criar os data frames, né? Tá? Que seria uma coleção de variáveis que apresentam propriedades matriciais ou listas. Tá? Mais importante entender que ela tem a mesma dimensão. Certo? E aí no final eu vou pedir, ó, R, cria agora o meu data frame. Eu quero criar meu data frame, que eu vou chamar ele de dados. Então, data.frame. E quem é que faz parte desse meu data frame? Empresas, funcionários, presença de bolsa, sede no Brasil e diretor executivo. Então, vou pedir lá para rodar meu data frame. Certo? Uma coisa interessante é que existem duas possibilidades de a gente ver esse data frame. Né? Eu poderia estar chamando essa função aqui view. Tá? Então, eu vou executar esse código aqui, ó, view dados. Então, ele já aparece aqui, ó, bem bacana. Então, está aqui toda a tabulação, tá, do seu data frame. Então, as empresas, funcionários, presença de bolsa, sede no Brasil, diretor executivo, devidamente preenchido. Certo? Mas você poderia já vir aqui, ó, no Global Environment e clicar em dados. Aqui são todas as, já deixa aqui das minhas aulas, né? São todas as variáveis que já foram criadas, né? Os objetos que já foram criados. Certo? Também tem essa possibilidade. E por fim, eu poderia, agora me diga aí qual é a classe de funcionários, por exemplo, numérico. Então veja que aqui, ó, para funcionários, aqui, ó, classe de funcionários é numérico. Então qual a importância para esse contexto aqui nosso? Qual a importância nesse nosso contexto de um data frame é que você pode trabalhar com decisão, tá? A gente poder aqui, ó, por exemplo, view dados. Então você pode ter aqui as alternativas. Então você tem a alternativa A, alternativa B, C, D e E os respectivos critérios. Então isso foi a ideia que eu trouxe para a construção do data frame. Né? Então até para aplicação assim mais básica, tá? Você poderia estar construindo o seu próprio data frame e imputando os dados.
tá? No seu data frame, certo? E aí você pode ter critérios, tá? Com valores numéricos ou categóricos. Você poderia estar atribuindo a essas situações. Beleza? Para fim de análise de decisão, também é importante a gente entender um pouco aí a construção das escalas de Likert, certo? Então, escala de Likert está associada a categorias. E a gente tem que ter cuidado com a ordem com as quais essas categorias elas são desenvolvidas, elas são criadas. Então, assim como nós criamos os vetores, tá? Vamos criar essa escala de Likert aqui, ó. E aí, uma escala de Likert de 5 pontos, tá? Que vai de péssimo até ótimo. Tá? Então, combine, né, todas essas informações nesse meu vetor, tá? Likert. Se eu pedir aqui agora para rodar Likert, ele vai apresentar lá péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. E aí eu poderia pedir qual é a classe desse meu atributo, objeto, Likert, caractere. Então veja aqui, eita, mas professor, se é caractere, como é que eu posso realizar algumas operações em cima dele, algumas análises em cima dele? É por isso que no R você precisa converter para fatores, certo? Então, de que forma eu posso converter para fatores? Eu vou chamar a minha função factor, tá? E vou atribuir a ela o meu atributo Likert. Então, nesse caso aqui, ó, Likert agora vai receber o fator, tá? Então, veja que agora, ó, eu tenho os níveis. Aqui no console já apresentando os níveis, tá? O que antes não apresentava, só disse lá quais eram as categorias. Agora eu tenho os níveis: bom, ótimo, péssimo, regular e ruim. Perceba algo interessante aqui, né? Porque quando eu pedi para imprimir aqui o Likert atualizado por fator, os níveis, o R sempre vai disponibilizar em ordem alfabética: bom, ótimo, péssimo, regular e ruim. Então a gente precisa agora atribuir essa ordem. Então vamos atribuir a ordem de acordo com os fatores que foram criados. Então está lá Likert, factor, Likert, o meu atributo, tá? E os níveis, aí sim, agora ó, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Então agora eu estou dizendo quais são os níveis dessa minha ordem. Então se eu pedir aqui agora novamente, rodar o Likert, vai aparecer ó, péssimo com péssimo, ruim com ruim, regular com regular, bom com bom, ótimo com ótimo. Tá? E aí, ó, agora, me diga aí qual é a classe desse meu atributo Likert. Fator. Beleza? Assim como você poderia atribuir os caracteres, né, os níveis, você pode também dizer aquela famosa escala de 1 a 5. Então, R, nesse meu fator de Likert, coloque os labels de 1 a 5. Quando eu pedir agora o Likert, eu vou ter justamente o label de 1 a 5. Qual é a classe? Factor também. Cuidado para não achar que inicialmente a classe seria categoria, caracteres, perdão, como a gente viu inicialmente, ou quando você atribui aqui 1, 2, 3, 4, 5, seria o quê? Numérico. Na verdade, são fatores. Beleza? Então, isso é importante porque para a gente dar continuidade aqui às aplicações no R. Certo? Então, nós temos aí a construção de um data frame, tá? De uma base de dados, por exemplo. Importar também uma base de dados via Excel ou um TXT ou de outras ferramentas, para a gente vir, na verdade, por exemplo, prático do CPP. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então tá aí, né? Poderia estar disponibilizando aí todas as informações, né? O R, né?
quando você importa, apesar de estar no formato matricial, o próprio R reconhece, né, como um data frame. Tá? Se você importar, por exemplo, diretamente, certo? As informações de um Excel, por exemplo, tá? Ele entende como um data frame. Certo? Então poderia estar colocando as matrizes e por aí vai. Bom, entrando agora um pouco em decisão muito critério, né? Eu vou apresentar para vocês aqui esse método que ultimamente tenho trabalhado bastante, que é o método composição probabilística de preferência, o CPP, o famoso CPP. Tá? Estou disponibilizando aqui, né, o link do pacote CPP. Tá? Vocês podem colocar até no Google CPP Package R. Ele já vai dar o link lá direto. E esse pacote, né, ele foi implementado por Gavião, professor Aníbal, Gilson e Paulinho. Tive o prazer de já trabalhar com todos esses autores. É muito gratificante, né, dado que a gente já vem trabalhando com CPP e a gente sempre se encontra aí nos SBPOs. E o método, basicamente, ele foi desenvolvido, o método, né, um pacote, um método pelo professor Aníbal Santana. Né? E o que é que diz esse método? Né? Na verdade, a concepção do CPP, tá, ela está intimamente ligada, né, à questão das incertezas que são inerentes em situações que envolvem modelagem de preferência. Tá? Dessa forma, para o tratamento dessas incertezas, né, o professor Aníbal desenvolveu esse método chamado composições probabilísticas de preferência. Né? O que é que está por trás, né, dessa composição probabilística de preferência? É justamente você executar uma composição de múltiplos critérios, tá, levando-se em consideração a presença das incertezas, referência a qualquer processo de avaliação, através de quê? Do uso de probabilidade. Tá? Então, suponha que você esteja lá para fazer uma avaliação, né, na escala de Likert. Então, você tem que pontuar de 1 a 5. Poxa, você pode pontuar assim, poxa, é um 3, mas é quase um 4, e você fica naquele limiar para estabelecer, tá, que valor, de fato, você poderia estar implementando. Então, isso é uma incerteza, isso é atribuir. Né? Em 5 pontos, você atribuir um valor a uma determinada variável pode ser algo que lhe traga, né, incertezas. Tá? Então, a ideia central é não utilizar, né, os critérios avaliados linguisticamente. Tá? Por exemplo, como uso na escala de Likert, mas por meio de medidas numéricas. Né? E envolver a imprecisão sendo modelada por distribuição de probabilidade. Basicamente, esse método ele foi desenvolvido em 2 etapas. Tá? A definição da probabilidade daquela alternativa ser a pior ou a melhor, ou seja, daquela alternativa ser, dentre um conjunto de alternativas, a melhor ou a pior, e, posteriormente, realizar o cálculo da composição probabilística de preferência. Tá? Inicialmente, tá, através da ordem do conjunto de opções que seriam estabelecidas, de acordo com as preferências e os tipos de critério. Tá? Então, após essa etapa, tem o cômputo, tá, das probabilidades de máxima preferência ou de mínima preferência para cada alternativa, combinando as preferências obtidas em cada critério. Então, você tem lá todas as alternativas sendo avaliadas para cada critério. E aí você tem que computar as probabilidades de máxima preferência e mínima preferência. Por quê?
porque você está envolvendo, tá, a imprecisão. O que, de fato, é um pouco semelhante, mas tem uma visão bem integrada com a lógica fuzzy. Não sei se algum de vocês aqui já tiveram contato ou já trabalharam com lógica fuzzy, certo? E aí, para obter a probabilidade de uma alternativa ser a melhor ou a pior, de acordo com cada critério, você tem lá, mais uma vez, as alternativas, o conjunto de critérios. E você tem que calcular a probabilidade daquela alternativa ser a melhor ou a pior, tá? De acordo com cada critério. A independência estatística, ela tem que ser comprovada para simplificar o cálculo de probabilidades conjuntas, né? E aí seria o produto das funções de distribuições marginais, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Função acumulada e as funções marginais de cada conjunto de dados. Tá? Então, aqui nós temos o cômputo, tá, da probabilidade de ser a melhor, né, e aqui de ser a pior, tá, de acordo com cada critério. E aí, o segundo passo do CPP é, calculamos então a probabilidade de ser melhor, calculamos a probabilidade de ser a pior. Agora a gente precisa agregar, de uma maneira geral, os valores obtidos em cada critério, em um simples valor global. Então, você fez a transformação dos valores brutos em probabilidades e agora você precisa agregar. E uma forma de você executar essa composição, essa agregação, por isso que é composição probabilística de preferências, tá? É você tratar essas probabilidades de máxima e mínima preferência de acordo com cada critério. Tá? E aí você pode ponderar essa função global, seria, por exemplo, uma média ponderada dessas probabilidades condicionais. Tá? E uma coisa importante é os pesos referente a essas médias referem-se às probabilidades marginais, tá? Que são representadas pelas preferências dos critérios, certo? E aí, dentro dessa concepção, a gente precisa definir os diferentes tipos de abordagens que você pode utilizar na composição das avaliações probabilísticas. Então, nós temos esses 4 cenários: a visão otimista, a visão progressista, a visão conservativa e a visão pessimista. O que é que diz a visão otimista? A visão otimista, ela considera que é satisfatório pelo menos um critério ser computado como máximo, por exemplo. Ou seja, pelo menos um critério, tá, você tem que otimizar. Tá? E aí, essa composição, ela faz o uso do conectivo ou. Já a visão pessimista, você quer otimizar todos os critérios. Veja, a visão pessimista, você quer otimizar todos os critérios. A visão otimista, pelo menos um, não necessariamente todos. Por outro lado, nós temos a visão progressista, que seria você considerar as probabilidades de maximizar as preferências, tá? E aí, a visão conservativa, que seria a probabilidade de não minimizar as preferências. Ou seja, a conservativa está muito relacionada à ideia de você ter um pouco de aversão ao risco, à perda. Tá? E a visão progressista está associada a você atingir todos os níveis de satisfação. Então, é muito comum. Isso, claro, vai depender, né, do levantamento que será feito ao decisor. Então, o decisor é que vai, nesse caso aqui, para essa problemática, para esse tipo de problemática, eu tenho uma visão otimista conservativa, pessimista progressista, por exemplo. Tá?
No nosso exemplo, eu vou mostrar para vocês, que foi até o exemplo da Bárbara, a gente fez o levantamento para uma visão pessimista progressista. Por quê? Porque a ideia é otimizar todos os critérios, maximizando todas as preferências. Tá? Então, de que forma você pode estar combinando, né, essas posições nos quadrantes? Tá? Então, na visão pessimista progressiva, você vai ter o produto de todas as funções de maximização de preferências. Tá? Então, para cada uma delas. Tá? Então, você tem a probabilidade de ser a melhor. Certo? Então, você vai fazer o produtório para todos os critérios. Certo? Desse valor, tá? Da função ser a melhor. Ok? Da alternativa ser a melhor para todos os critérios. Já a visão otimista conservativa é o complementar do produtório de ser a pior em todos os critérios. E aí, obviamente, isso aqui vai ser definido de acordo com o perfil do decisor. Certo? Então, dado que você queira estar otimizando, né, todos os critérios e considerar as probabilidades de maximização, ou seja, que é otimizar todos os critérios, maximizando todos. Então, você utiliza a visão pessimista. Lúcio, acho que travou, né, gente? Lúcio? Vocês estão ouvindo, pessoal? Não, tá. Ixi, até saiu a tela, tá sem voz, travou mesmo. Lúcio, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Lúcio, voltou, mas cortou. Cortou um pouco aí do que você estava. Eu acho que cortou nesse. Você falou do exemplo da Bárbara, que usou a versão pessimista, né? Isso, então parei aqui. Vocês Isso. viram até aqui. Isso. Então só recapitulando aqui, né, nós temos esse quadrante onde tem as diferentes abordagens para você combinar as probabilidades de avaliação. O cenário otimista, pessimista, progressista e conservativo. Tá? No caso da Bárbara, né, onde a gente queria otimizar, né, de acordo com todos os critérios e considerar as probabilidades de máxima preferência, nós vimos a abordagem pessimista progressista. E para essa abordagem, calculamos as probabilidades de máxima preferência. Então, calculamos as probabilidades de máxima preferência e para cada alternativa fizemos, né, o produto dessas probabilidades de máxima preferência entre todos os critérios. Beleza? Vou fazer todo o exemplozinho aqui com vocês. Certo? Bom, até aí, gente, alguma dúvida? Infelizmente não dá para a gente ter uma aula sobre o CPP, propriamente dito aqui, para depois a gente ir para o R. Né? Mas a ideia é ter um pouco da visão do que se trata o CPP para a gente utilizar no R. Patrícia? Isso. Só perguntar, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade, tá? Quem conseguir, digita no chat. Quem não conseguir, pode abrir o microfone. Tá bem? Perfeito. Obrigada, Lúcia. Bom, então, vamos fazer esse exemplozinho prático, tá? Do uso do CPP. Então, para utilizar o CPP, eu preciso instalar o pacote CPP, tá? Install.package CPP. E aí aqui eu vou trazer as instalações do XLSX e do Excel, tá? Só para... Por enquanto eu não vou fazer o uso de importações do Excel, tá? Para facilitar um pouco o entendimento aí de vocês, certo? Então eu vou pedir para instalar, mas ele já vai estar instalado. Tá? Mais uma vez aqui está o package XLXS. Ele vai dar uma demoradazinha aqui, enquanto isso eu vou abrindo aqui, ó.
Excel também. Enquanto ele vai instalando tudo aí, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui. Patrícia, me permita. Eu estou trazendo aqui aquela base de dados, tá? Não fica à vontade, Lúcio. Que a gente trabalhou. Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui seria um data framezinho, aquele que nós fizemos, ó, um data frame composto de 10 alternativas e aí eu tenho que só voltar aqui 24 critérios, tá? Então, cada alternativa ela foi avaliada numa escala de Likert em relação aos 24 critérios, certo? E aí, qual é a estratégia, tá, do CPP? É a gente transformar esse valor, né, da escala de Likert em probabilidade. Tá? Então, esse valor bruto, tá, considerando as incertezas que podem vir. Poxa, eu tenho essa alternativa aqui que foi avaliada em 2, mas, sei lá, um cabelinho de sapo poderia ter sido avaliado em 3. Tá muito ruim mesmo, eu fui bonzinho, era para ser avaliado em 1, considerando de 1 a 5, 5 seria o mais bem avaliado, certo? Então foi feito todo esse levantamento, tá? A Bárbara fez, e aí eu vou mostrar para vocês duas alternativas, né, para a gente trabalhar com o CPP. Lembrando, mais uma vez, né, que no nosso caso a gente está utilizando a visão pessimista progressista, tá? Uma coisa importante que a gente deve levar em consideração é a natureza da distribuição do conjunto de dados, certo? Então, os dados podem seguir uma função de distribuição de probabilidade normal, os dados podem seguir uma função de distribuição de probabilidade triangular, ou uma PERT-CP, uma beta-PERT, ou enfim, seja lá qual for o tipo de distribuição de probabilidade. É recomendado na literatura, basicamente, quando se utiliza uma escala de Likert, tá? Ou você utilizar uma distribuição triangular, né? Basicamente você tem lá 3 informações delimitadas pela distribuição triangular, né? Que seria o valor mais provável, o otimista e o pessimista, né? Acredito que vocês já tenham visto um pouco aí, já tinha um projeto, né? Uma distribuição triangular, e também tem a beta-PERT, tá? Que é muito enquadrada aí, tá? Um tipo de variável na escala de Likert, beleza? Então nós temos aqui, a única diferença é que para trabalharmos, né, com uma distribuição triangular, é recomendado, né, que façamos aí a transformação para normalização, tá, do seu conjunto de dados. Então, temos aqui o conjunto de dados inicial, né, que seria a avaliação de cada alternativa em cada critério, tá? E o que eu fiz aqui para a distribuição triangular foi normalizar, tá? De que forma? A forma clássica, ou seja, você pega aquele valor, subtrai do mínimo e divide pela amplitude do seu conjunto de dados, certo? Para cada critério, tá? Então veja que aqui, ó, o que é que esse zero corresponde? A diferença entre ele e o menor valor. Então 2 menos, qual o menor valor aqui? É 2, então já é zero. Tá? Dividido pela amplitude. Qual é o maior valor nesse conjunto de dados aqui? 4. O menor valor nesse conjunto de dados? 2. Ou seja, seria 0 dividido por 2. Beleza? Então, fiz essa transformação, tá, desse conjunto de dados para poder utilizar a distribuição triangular. Certo? Então, fiz a transformação para todas as avaliações em todos os critérios. Certo? E aí, ó, vamos fazer que nem fizemos da outra vez. Vamos construir um data frame, praticamente. Tá? Então, eu vou chamar a alternativa 1 até 10. Isso aqui é uma sintaxe que eu gosto, tá? Para estar chamando a alternativa. E aí eu fui atribuindo, ó, todos os valores para aquele conjunto de dados. Então, veja que aqui eu estou fazendo a avaliação da linha, tá? Com as respectivas colunas, certo? Então, vou pegar aqui, ó, toda essa linha, certo? Perdão aqui. Para a alternativa 1, seria toda essa linha aqui, certo? E vou pedir a R. Concatena aí todas essas informações, beleza? Todos esses números. Vou chamar de alternativa 1 aqui. Tá?
Vou fazer o mesmo para a alternativa 2. Percebam que o ponto é utilizado para o decimal. A vírgula é apenas para você delimitar a quantidade de elementos no seu vetor. Ok? Cuidado para não pensar aqui em outros valores aqui, certo? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E vou fazer o seguinte, R agora dá um R bind. Então, eu vou pedir para concatenar pelas linhas, certo? E vou, apenas para uma sintaxe minha aqui, chamar isso de A. Tá? Então, quando eu pedir para o R, roda aí o A. Então, está aqui, ó. As alternativas em relação aos critérios. Então, veja que agora 0, 1, 0, 5, 1, 1 é a mesma representação, tá, que a gente tinha inicialmente aqui. 0, 1, 0, 5, 1. Se eu fosse importar diretamente, ia dar um erro porque tem a vírgula aqui. Tá? Então, cuidado com essas particularidades. Beleza? Bom, onde é que vem a primeira diferença aqui? A gente vai basicamente rodar um modelo do CPP sem o auxílio do pacote. Por quê? Nesse pacote propriamente dito, não, a última versão, aí eu posso estar até enganado, mas a última versão com a qual eu trabalhei não tinha sido implementada a distribuição triangular. Então, uma coisa simples, era só colocar esse código aí, basicamente, onde nós temos as funções de densidade e a função acumulada, tá? De uma distribuição de probabilidade triangular. Isso aí vocês viram já em estatística. Então, todos os livros de estatística estão lá. Então, eu vou chamar a essa nova variável, tá? Vou pedir para rodar em relação ao meu conjunto de dados a densidade da triangular. Então, construir essa função que envolve x e y, certo? Basicamente, está implementando aqui uma distribuição triangular. Então, vou pedir a função de distribuição acumulada, tá? E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Para cada elemento na coluna e linha de A, tá? Aí a gente volta para cá, ó. O que é que eu vou computar? A integral, tá, desse produto. Porque eu estou computando, tá, a função de máxima preferência. Tá? Esse Mzão aqui. Por que esse Mzão? Porque é o que eu vou utilizar no nosso cenário, que é o pessimista progressista. Beleza? Tá aqui, ó. Integrar, vetorizar e o produto de todas essas variáveis. Então, pedi para rodar lá o meu forzinho. E agora eu vou pedir, ó, R, printa aí o valor inicial de A. Então, tá lá, ó, que a gente viu inicialmente. 0, 1, 0, 5. Agora, printa em formato de data frame esse cômputo de probabilidade. Tá aqui, ó. Tá? Então, ele computou a probabilidade de máxima preferência da alternativa 1 no critério 1, da alternativa 1 no critério 2, e assim vai. Beleza? Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos importar esses valores, a gente pega esses valores, tá? E a gente joga lá na planilha do Excel. Tá aqui, ó, todos esses valores. Certo? A conversão em probabilidade de máxima preferência, ou seja, dos valores brutos em probabilidade de máxima preferência. Então, 0,012, 0,29, tá aqui, ó, 0,012, 0,29, tá aqui, computei, tudinho. Aqui para o último critério. E aí, ó, se eu estiver indo muito rápido, por favor, vocês falam, tá? E aí, no nosso caso, que seria o cenário pessimista progressiva, para eu computar a composição, tá, pessimista progressista, eu vou fazer o quê? O produto de todas essas probabilidades de máxima preferência. Tá? Então, eu volto lá e vou fazer aqui, ó, computa aí o produto de todas essas probabilidades. Então, computei o produto de todas essas probabilidades. Está aí, ó. Para cada alternativa agora eu tenho um valor global. Ok? Então, tem um valor global dessas alternativas. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei esse valor global, joguei aqui, ó. Tá?
e pedir para ordenar, né? Me dá a ordem, os respectivos valores, né? O ranking em relação a esse conjunto de dados, e depois eu pedi para ordenar. Ou seja, a 10 foi a que ficou no primeiro do ranking, a alternativa 9 no segundo do ranking, a alternativa 5 no terceiro do ranking, e a alternativa 8 foi a 10ª no ranking. Beleza? Então fizemos o cômputo, tá, das probabilidades, da combinação das probabilidades, diretamente no R, sem o uso do pacote CPP. Tá? A gente computou diretamente. Então aqui já está o resultado final. Um problema de, obviamente a gente está trabalhando no problema de priorização, a problemática de priorização. O CPP também tem para a problemática de classificação. Vocês podem lá estar acessando também dentro do pacote CPP Tree. Beleza? Vou até mostrar aqui para vocês depois eu tem aqui, ó, o pacote. Eu posso mandar para a Patrícia também, tá? Mas tem o CPP Tree, tá? Considerando que os dados sigam a distribuição de probabilidade beta, tá? Tem também para você calcular manualmente, né, individualmente as probabilidades de máxima preferência, máxima e mínima preferência, considerando a distribuição de probabilidade beta e normal, ok? Então, esse tutorial aqui é muito intuitivo para vocês estarem trabalhando. E por outro lado, tá, a gente poderia estar, não, mas os dados, eu queria comparar os resultados, tá, da distribuição triangular com a distribuição beta. Então, o que é que eu vou fazer inicialmente aqui, ó? Aí eu já vou mostrar outra técnica aqui para vocês. Eu vou selecionar todos os valores, tá? Selecionar todos os valores aqui, eu dar um Ctrl C, certo? E vou fazer o seguinte, ó, R, leia, tá? Para quem é usuário Mac, tem que colocar essa linha de código, ring.delin pipe pibpaste, certo? Então eu vou jogar nessa variável Z1 aqui todas essas minhas informações e vou pedir para mostrar o Z1, tá aqui, ó. Ou seja, para a distribuição beta, tá? Eu não preciso ter meus valores normalizados. Uma vez que o pacote CPP foi instalado, tá? Apenas para medidas de curtosa, eu posso estar dando um maior achatamento na minha curva de distribuição de probabilidade, esse valor aqui um pouco aleatório, tá? E eu vou chamar a função, tá, dentro do meu pacote CPP, ax, a função que atribui o resultado para uma distribuição beta. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, CPP. Dentro do CPP, eu tenho CPP tribeta, axis beta, que seria justamente utilizar para um problema, né, de priorização de ranking. E ele vai me dar, tá, todos os resultados para os 4 cenários, certo? Aí eu vou pedir aqui para rodar. Opa. Peraí. Perdão. Eu já instalei, mas eu vou carregar esses pacotes. Beleza? E vou pedir para executar agora aqui. Vamos ver de novo aqui se o Z1 está com o conjunto de dados inicial. Beleza, eu tenho aqui o meu data framezinho e vou pedir para rodar o CPP. Ele está aqui, ó, mostrando que está rodando, tá? Então vê que bacana, né? Então ele pegou, certo? Computou nesse mesmo pacote aqui as probabilidades de máxima preferência, computou as probabilidades de mínima preferência, certo? Para cada alternativa em cada critério. Poderíamos, no cenário pessimista progressista, fazer o quê? Eu vou pegar só esses valores, né, da probabilidade de máxima preferência e fazer o produto.
Mas aí, ó, o próprio pacote já faz isso para a gente. Então, ele dá aqui, ó, para os 4 cenários, tá? A visão progressista pessimista, tá? Progressista otimista, conservador pessimista, conservador otimista, tá? E além disso, dele dar o valor global já, ele já mostra o ranking. Ou seja, aqui a gente já vê que essa alternativa 10 aqui foi a melhor avaliada. Então, eu poderia estar importando esses valores, certo? Poderia estar jogando aqui, tá? Na minha planilha do Excel, e depois o ranking, e depois fazer uma comparação dos resultados. Isso seria até importante para uma análise de sensibilidade, você comparar os resultados com 2 distribuições de probabilidade. O que a gente vê aqui que foi bem coerente, né? O resultado em relação a essas 2 avaliações, tá? Tanto com a distribuição beta, tanto com a distribuição triangular. Então, veja que a alternativa 10 foi a melhor ranqueada e a pior ranqueada foi a alternativa 8, tá? Nessa problemática de priorização. Então, veja que assim, se os dados tivessem seguido uma distribuição de probabilidade normal, então, por exemplo, se você estivesse trabalhando com critério custo e etc., tal, que não seria avaliado por uma escala de Likert, muito provavelmente você poderia utilizar uma escala de probabilidade normal. Né? Obviamente, você tem que checar se os dados seguem ou não normal, né? Executar um teste, por exemplo, como Igorov e Smirnov, tá? Verificar se os dados seguem ao normal e você executa. Se os dados não seguem ao normal, então, qual a melhor distribuição que se adequa? Tá? Aí você, de fato, tem que considerar, tá? Implementar tanto a função densidade como a densidade acumulada da sua variável. Certo? E aí, uma vez computando, o que você vai fazer é computar a probabilidade máxima, mínima preferência e definir o resultado de acordo com a avaliação, de acordo com as preferências do decisor, se for no cenário pessimista, otimista, progressista, pessimista e por aí vai. Bom, gente, então a ideia aqui era um pouco mostrar para vocês o uso do R, alinhado aí a uma problemática de priorização com o uso do CPP, e mostramos, né, tanto com a distribuição triangular, tanto quanto a distribuição beta, e vimos que os resultados, tá, foram bastante coerentes para esse trabalho. Dúvidas, Patrícia? É muito conteúdo assim para... Nossa. Mas a ideia... Oi. Eu sempre falo para o pessoal da disciplina, né, de teorias da decisão, que é do PPGA, no mestrado e doutorado, que quando a gente fez no doutorado, a gente fez várias disciplinas multicritério, e esse método, acho que a gente nem viu, né, Lúcio? Não, inclusive é novo, né, relativamente novo. Relativamente novo, isso, relativamente novo. E aqui caberiam 3 cursos, né? Um curso de multicritério, um curso de R, outro curso de um curso de programação antes do R, enfim. Exato, eu tentei condensar, né, tudo num só, e de fato, assim, a gente ter o uso de uma ferramenta, né, para suporte à decisão. Então, assim, alguns métodos que não tenham sido implementados assim, com o uso de uma ferramenta, então você pode, aí quem estiver disponível, tá implementando. Você pode trabalhar com HP também, existe o pacote do HP também no R, tá? Algumas pessoas já desenvolveram esse pacote. E a ideia é mais essa, né? Trazer um pouco aí do uso do R, o RStudio, tá? Para análise de dados, alinhado, né, a uma abordagem multicritério. Então, mas excelente, Lúcio. Foi excelente. Depois, quem quiser também, digamos, aprofundar o conhecimento, né, em algum aspecto que você falou aí, eu acho que é bacana. Deixa eu te perguntar, Lúcio, tem pacote do R para, por exemplo, Electre ou Prometer, outros métodos multicritérios? Patrícia, eu sei que tem para o HP,
pro Macbeth também tem. Uhum. Não sei outros, porque assim, o Acho que Prometê, ele já tem o visual Prometê, né? eu acho que é muito mais fácil de usar, inclusive, o Visual Prometeu. Exatamente. Por E aí, quando não tem implementado, algumas pessoas vão lá e desenvolvem, né? Mas, e assim, como é uma ferramenta... Se Oi? procurar no Google, como é aberto, se a gente procura no Google, possivelmente acha, né, o pacote. Exatamente. Mas, Como é uma ferramenta open source, então, sei lá, o pessoal pode ter implementado ontem um pacote, já está disponibilizado, já ter feito, né, o upload aí desse pacote, mas vale a pena, assim, tá identificando quais são os métodos, os critérios que estão. O futuro é R, né? O futuro é R, porque se você for analisar o quanto custa, né, por exemplo, adquirir aquele Smart Choice, que é o do HP, que ele é super friendly, digamos assim, né? Ele é super amigável. Mas, assim, o custo é altíssimo, né? O Prometer tem a versão educacional que é gratuita, mas é um pouco limitada. E o Electro estava explicando para eles que não roda em computador mais novo, só roda em computador mais antigo. Então, assim, é meio limitado, né, para alguns métodos. Então, tendo R... Exatamente. E aí, assim, você pode até pegar o aluno de iniciação científica, de mestrado, para implementar o método no R. Exato. Um método específico. Muito bacana. Não é? E o interessante também é quando tem base de dados para análise estatística, poxa, já uso o R, importa lá a planilha do Excel, entendeu? Exatamente. SPSS, estatística também são softwares pagos, né? São pagos, então, exatamente. Tipo, é o futuro mesmo, assim, eu recomendo para quem está mais jovem aí, tem mais... Eu um dia quero fazer um curso de programação, assim, bem detalhado e também aprender, eu acho que para eu aprender o R eu vou ter que fazer um curso mais, assim, mais completo, sabe? Eu acho que os jovens têm que ter essa habilidade também, assim, as empresas têm cobrado também, né? Com certeza, Patrícia. E assim, hoje, você alinhar, tá integrado com o Python, porque em algumas situações, né, o Python, ele fica mais assim, mais simples de trabalhar do que o R, em algumas situações. Já em outras, o R é mais simples. Então, na graduação, os alunos do segundo período, comigo, em estatística, já têm esse contato com o R. Então, todo o curso de estatística, de inferência, tanto a parte descritiva quanto a parte de inferência, ele é feito no R. Já no mestrado, por exemplo, nas disciplinas de pesquisa operacional, então a modelagem de um problema de programação linear, eu já coloco os alunos para trabalhar com R também. Nossa, excelente. Que eu acho que alguns professores usam mais em nível de pós-graduação. Acho que na graduação o pessoal da DM não tem muita familiaridade, não. Mas, vale assim, você vê alguns alunos pegando disciplina em engenharia da computação, justamente para aprender o Python, aprender algumas... Isso. Lá vai ter, porque na UNB a gente pode, eu não sei se na FPE pode, mas na UNB os alunos podem pegar disciplinas em outros cursos. Não precisam fazer só as optativas do curso de ADM, podem pegar a disciplina em vários cursos da UNB. Então, eu aconselho muito para quem está aí no como ainda, aproveitar, né? Porque aí você paga, às vezes, uma fortuna para fazer um curso de R, sendo que na universidade, às vezes, tem de graça, e é uma competência muito valorizada por empresas, muitas vezes é o diferencial, tá, gente? Numa entrevista, né? Às vezes até no processo trainee, é bem bacana vocês terem essa habilidade, essa competência de mexer com R. Exatamente. Então, e acho que métodos de tomada de decisão também eu tenho visto que é uma tendência, assim, né, de você, principalmente na área da gestão, né, você saber aplicar, que assim te ajuda muito. Isso, e tem aqui, ó, Patrícia, você já pode ter passado o pessoal, tá, que a Universidade Federal Fluminense, ela promove anualmente esse Seminário Internacional de Estatística com R. Tá? Esse ano mesmo vai ser do dia 25 a 27 de maio, tá? E assim, poxa, tem mini cursos, tá? E tem assim a parte de ciência de dados com que o pessoal faz com R, muita atualização, vale muito a pena. Se você pegar, por exemplo, aqui os anais desse evento aqui, tem várias aplicações com R muito bacanas, então assim, até para passar para uma iniciação científica,
tá? Vale a pena bastante esse seminário de estatística com R. A UFF, né, a UF, ela é ótima também com métodos multicritério também, né, Lúcio? Tem vários professores que aplicam vários métodos. A UFSC é mais Prometer, se não me engano. A UFPE também é considerada referência. Então, assim, quem quer saber mais de multicritério, procura os artigos e os materiais dessas universidades, né, que sem dúvida pode acrescentar muito, né? Com certeza. Eu acho que, assim, agora com online, acho que muita coisa ficou disponível online, dá para aproveitar para... E eu acho que tem muita coisa no YouTube ensinando R, né? Então... Tem bastante. Tem um canal, até o Daniel indicou para os alunos de teoria de decisão, e eu também uso de vez em quando, que é um canal do professor do IME, que é excelente para pesquisa operacional, estatística, multicritério. Eles têm vários materiais bem úteis também, eles colocam ali, propõem variações nesses métodos mais tradicionais, né, como Electro, Prometer, HP, enfim, acho que vale a pena dar uma olhada. Para quem tem interesse na área, tem como se aprofundar, né? A intenção realmente aqui hoje foi mais mostrar o que se pode fazer, né, Lúcio? Foi perfeito. Você cumpriu o objetivo, sem dúvida. Que ótimo, então. E depois, né, eu peço desculpas aí pela minha câmera, que, poxa, eu mesmo fico exigindo dos alunos, né, a câmera ligada, e aqui agora a gente até se perde um pouco, né, na interação, comunicação, na interação, exatamente, mas a gente realmente não foi intencional. Eu não sei o que está dando aqui Deve ser essa coisa de conflito com o Meet, que você disse que inclusive tá a mensagem aqui, ó, video isn't working, we couldn't use your webcam. Pois é, eu não sei explicar também, às vezes acontece comigo, mas é porque o Teams, ele é meio chato mesmo, assim, sabe? A gente aqui para as aulas, usa o Teams. Olha, Lúcio, muitíssimo obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Patrícia, eu que agradeço. Né? Obrigada mesmo. Depois eu vou te mandar um certificado da tua palestra. Joia, Patrícia, muito obrigado mesmo. E assim, qualquer dúvida também. Tá, joia. Você pode me mandar o teu e-mail para eles? Pode passar o lucio.silva@fpe.br. Tá, Lúcio, vou colocar aqui no chat. Aí quem não conseguir ver o chat é lucio.silva@ufpe.br. Quem não tiver o chat, aí depois pode mandar mensagem, e-mail, que eu mando os materiais. Eu coloquei os links também ali no chat. Coloquei o link da dissertação da Bárbara, coloquei do pacote do CPP, que você falou que estava no Google, eu achei. Coloquei também o link do artigo que a gente publicou junto, inclusive o professor Lúcio Perfeito, ótimo. E coloquei também o link desse evento da UF, né? Então, se alguém quiser, só pedir que a gente manda. Perfeito, Patrícia, ótimo. A todos também, todas que participaram, né, pela participação por ficar online aí. E bacana, acho que a gente pode... Você quer comentar mais alguma coisa, Lúcio? Eu quero, na verdade, parabenizar essa sua iniciativa aí. Isso é muito bom, Patrícia. É uma ideia que a gente está tendo também nos nossos grupos, que é fazer essa interação, fazer esses seminários assim, um pouco mais curtos, né? A gente está modelando, tá, um evento que a gente vai ter tanto para a parte de ciência de dados quanto para a parte de otimização com R e Python. Tá? Então, quando a gente tiver isso bem redondo, eu te passo. Tá? Até a gente não sabe ainda se esse evento será presencial ou virtual ou híbrido, tá? Mas estamos preparando um conteúdo bem bacana, certo? E parabenizar você mais uma vez aí e agradecer essa parceria, né, que a gente formalizou já há algum tempo aí. A gente não pode dizer quanto tempo, né, Patrícia? Porque senão vão descobrir a nossa idade já. Alô? Estão me ouvindo? Oi, desde o doutorado, né, Lúcio? Vamos deixar no ar. Pronto, exatamente. Desde o doutorado, exatamente. Muito bom, nossa. E agradeço aí mais uma vez. Eu que agradeço, Lúcio. Obrigada demais. Assim, sei que tua agenda é super lotada, então é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Quando quiser. Obrigado, Patrícia. Joia, obrigado. Sempre bem-vindo. Então, obrigada, pessoal. Um abraço para vocês. Para quem a gente não vai ver mais, não vai falar durante a semana, uma boa Páscoa, né? Está chegando aí o feriado. Então, boa Páscoa para todos nós.
Um abraço. Tá bom, gente. Um Lúcia. abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.